E aí, meu irmão, você estava predileto? Eu aposentar preferido. Meu mestre, esse cara, vocês acreditam nisso, cara? Está mais novo do que eu, cara. Vocês estão perdidos. Essa metade é uma posição desse outro. Quem vai aposentar preferido? Você está indo lá, você está longe. Você não, você está aposentado, ela está indo para baixo. Aí está bom. Aí está bom. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente queria começar a nossa assembleia dando um comunicado, não é um comunicado muito bom, que o nosso primeiro secretário, Daniel, houve problema de saúde com o pai dele, está na UTI há 10 dias. E eu queria pedir a compreensão e como ele é o responsável pela leitura da ata e redigir a ata, eu queria pedir a compreensão dos que estão aqui presentes que a ata da reunião passada fosse lida na próxima reunião. Porque realmente foi um caso que surgiu de última hora, até para a gente tentar entrar em contato com ele foi complicado. Nós tivemos que mandar alguém na casa dele e ontem a esposa dele trouxe parte do material que ele tinha levado para redigir. Então, é uma questão realmente de saúde, certo? E eu gostaria de pedir a compreensão de todos aqui. Que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o pai dele, e eu queria muito, eu estou falando isso aqui de forma sincera, isso aqui não é artimanha, isso aqui não é nada para protelar e nem prorrogar nada. E eu gostaria que todos se colocassem também no lugar dele. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma colocação, e se manifeste. Houve, e por falar em ata, houve uma solicitação da professora Marta da gravação do áudio e vídeo das últimas duas assembleias. Então, também dando uma satisfação, tanto à professora Marta quanto aos demais, a partir da próxima semana, todas essas duas que ela pleiteou especificamente, como todas as demais assembleias, vão estar disponíveis no site da AGUF. Hoje a gente fechou uma formatação que isso vai ser possível, certo? Então, quem quiser tirar qualquer dúvida, ler, ouvir,
transcrever vai ter o acesso ao site da ADUF dessas duas que foram solicitadas, quanto das demais. Tá bom? Então eu queria começar. Comumente se começa com a leitura da ata. Então, como houve realmente esse imprevisto, a gente poderia passar para a Assembleia propriamente dita. Alguém quer fazer alguma colocação? Vou colocar aqui no silencioso. Então, assim, seguindo a sequência de pautas da Assembleia, o nosso primeiro ponto de pauta são os informes sobre o plano de saúde. E antes de passar a palavra para os representantes que fizeram a negociação, eu queria também dar um comunicado a respeito dos planos de saúde. Então, alguns professores vieram durante essa semana e a semana passada nos trazendo a informação sobre o não subsídio relacionado ao plano de saúde. Então, fazer aqui só uma retrospectiva rápida. Segunda-feira passada, quando saiu o espelho, ele fica disponível 2 dias, vieram vários professores comunicaram, né? Tudo bem. Então, na segunda-feira ainda passada, nós solicitamos uma audiência com o chefe do Recursos Humanos, o professor Lauro. Quem esteve presente foi eu e o professor Moura, que está aqui. Fizemos a solicitação da solução do problema que foi observado já no dia, no início. Então, nós levamos cópias de vários contra-cheques de vários professores do mês passado e do espelho. Então, ele se colocou à disposição para resolver. Quando da quinta-feira, que nós ainda não tínhamos nenhuma posição oficial, outros professores ligaram, então nós oficializamos via ofício, que eu tenho uma cópia aqui, solicitando uma posição, e essa posição só veio exatamente no dia segunda-feira. Solicitamos uma outra reunião. Essa reunião participou o chefe do MTI, professor André Macedo, o Lauro, o reitor, eu e o professor Moura. E nós insistentemente pedimos uma solução. E uma resposta ao nosso questionamento. E a resposta veio hoje de manhã, na forma também de ofício, por e-mail, no qual ele cita a seguinte colocação: identificamos alguns erros na sincronização de informes do SIAP quanto ao ressarcimento de planos de saúde, inclusive os dos docentes sublinhados da ADUF, ou seja, não só da ADUF, muitos outros planos. Pedimos desculpa pela falha em sistema e informamos que para a próxima folha será lançado o mês em vigência e o atraso que não foi pago. Atenciosamente, Lauro Oliveira Viana. Então, aqui é um documento oficial. O que coube a ADUF fazer foi feito. Foi identificar o erro, foi questionar e ir atrás de uma solução. Certo? Então, esse mesmo, cópia desse e-mail está no site da ADUF, assim como um comunicado. Ok? E foi passado de forma errada, não sei porquê, pela professora Linda, que seria de responsabilidade da ADUF. A ADUF não tem acesso à folha de pagamento, como todos sabem aqui. Certo? Quem tira ou acrescenta valores é o Recursos Humanos. Tá ok? Agora eu queria convidar os
representantes dos planos de saúde para que coloquem o que foi fechado em acordo com a Humanas e a Unimed. Por favor. Representante da Humanas, tem alguém aí? Eu só vou preparar aqui para os próximos. Se você quiser colocar aí, você Boa tarde. Eu sou o professor Adão Leal. Eu sou professora Francisca Mendes do Nascimento, mais conhecida como Tina. Nós viemos reunir aqui. Eu fiz aqui um relato. Vocês aceitam a leitura? Sim. Por bem. Sobre o reajuste do plano de saúde humana. O contrato inicial data da administração do professor Josias, 1996, 18 anos. Reuniões. A primeira, 21 de 1 de 2014, convocação da DU. Participantes, representante da Humana, senhor José Luiz Quinto, professor Mário Anjo, presidente, professor Adão Leal, professor Cássio Vera, professora Francisca Mendes. Assunto: a apresentação da proposta de aumento de 13% e uma breve discussão. E a formação da comissão, professor Adão, professor Cássio, professora Quinto, para apresentar uma contraproposta. Aguardar a convocação da reunião da DU. Então, a DU fez a convocação e no dia 25 de 12 de 14, os professores Adão, Acácio, Tina, da comissão, Ayrton e Jefferson, da ADU. Discussão: necessidade de uma cópia do contrato. Nós estávamos discutindo o contrato que desconhecíamos. Depois, informações sobre os outros planos, sobre a Unimed, sobre a Sul-América. Então, a comissão, proposta da comissão, de 8%, podendo ir até 11%. E justificativa, discutindo, propondo e justificando porque era tanto e não que a Humana estava pedindo. Informações de que o contrato é atualizado a cada ano com os aditivos. O contrato é único, mas é atualizado a cada ano com os aditivos. E a comissão não teve acesso aos aditivos. Embora nós pedimos, mas não chegou às nossas mãos. Depois, no dia 26 de 2, a convocação da reunião com a comissão e os usuários, os demais professores. Participaram o professor Marcos, presidente, professor Adão, professor Acácio, professora Tina, professor Algaci como o único representante dos usuários. O assunto: informação sobre o processo da discussão, sobre o assunto, já que o professor Marcos, presidente, e o professor Algaci não tinham participado das outras reuniões. Proposta da comissão: inflação mais correção de 30%. A solicitação da cópia dos aditivos e pedir a intervenção da assessoria jurídica caso a contraproposta do plano permanecesse em 13%. Apresentação da proposta de 7,7% com os seguintes argumentos: a instituição humana não está em vermelho, embora esteja baixa a sobra, uma sobra líquida de R$ 28.395,93. A Humana não tem só adulto como cliente. O reajuste do professor não acompanha a inflação, 5,9%. É uma vergonha, né? E o reajuste do plano é linear, enquanto o salário dos professores não é linear. A comissão prevê, conforme a proposta da Humana, um reajuste que vai de 8 a 11. Esse último, para acompanhar o reajuste dos honorários médicos, conforme ao ofício número 00019 de 2014, Humana Saúde. Eu só recebi
a resposta à contraproposta da Humana no dia 25, né? Uma cópia do ofício 00057 de 2014, Humana e Saúde, propondo um reajuste de 9,04, considerando o tempo de parceria harmoniosa com adulto de 18 anos, uma correção autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que é de 9,04. O acréscimo corresponde a 1,34 da proposta feita pela dupla, o que corresponde a 3,96% da proposta inicial. Nós não tivemos tempo para nos reunir e fazer análise da contraproposta, mas, no entanto, está na média discutida nas reuniões pela comissão. E eu quero ressaltar aqui que foi relevante o equilíbrio, a profundidade e a serenidade da comissão representante dos usuários do plano. Em resumo, o aumento da Humanas Saúde será, para esse ano de 2014, 9,04%. Isso aí significou uma redução de 3,96% do que ela inicialmente pediu e um acréscimo de 1,34% daquilo que a gente procurou. Quer dizer, a gente ficou ganhando mais, desceu mais do que eles subiram em relação ao que a gente estava propondo, certo? Em relação ao que eles pediram inicialmente. É só, senhores. Obrigado. Gostaria de chamar agora um representante da Unimed, da comissão que ficou de negociar o reajuste. Boa tarde. O plano da Unimed com adultos hoje, ela cobre a necessidade de 1.623 vidas, como eles chamam, entre os titulares e os dependentes. Há 4 anos, os planos de adultos resolveram sair da faixa única e estratificaram. São 10 faixas. A primeira faixa vai de 0 a 18 anos, 19 a 23, com salto de 4 em 4, e assim até a penúltima faixa, que vai de 55 a 58, e a última a partir de 59. Tanto faz ter 59 como 100, o tratamento é o mesmo em termos de percentual. A proposta da Unimed foi certificada e foi forte para os mais velhos. Ela começava com o valor da ANS, 9,04, e resultado para 9,1, ia subindo de tal forma que a última faixa, por exemplo, era em 20%. As pessoas tinham de 59 para cima. Se a gente fosse fazer, como fizemos, a comissão junto com a diretoria, o Jefferson e o Marco, a média de aumento, a solicitação, na média, seria um aumento de 14,12% na fatura, sendo que penalizaria as duas últimas faixas, que era de 15% e 20%. Nós conversamos 2 vezes, fomos até o escritório da Unimed e chegamos num ponto que eles fecharam a questão e não pôde mais ser negociado a partir daí. Como o contrato da Unimed começa no mês passado, nós já estamos devendo uma parcela, seja qual for o aumento. Esse mês agora, no salário daqui a 5 dias, seria a segunda prestação com novo valor. O que eles fizeram foi, em vez de repassar esse aumento do mês passado de uma vez só, vão repassar de 2 vezes. E conseguimos que ficássemos em 11% do valor que estava previsto também dentro da margem de negociação. É bom que se diga que, mesmo sendo 11% superior ao 9,04% que a Humana fez, os valores praticados, que os associados pagam pela Unimed, é mais baixo em todas as faixas
do que o das pessoas que são conveniadas com o ano. Então está dentro do previsto, e por isso nós resolvemos. A comissão que não pôde estar presente hoje aqui foi a Amanda, que participou da primeira reunião, mas ela reafirmou que não pertencia mais à comissão, como ela afirmou aqui na Assembleia, e o Luciano, que não pôde vir. Então, de tal forma que deverá ser cobrado das pessoas que têm convênio com a Unimed a prestação corrigida de 11%, mais 5,5% do mês passado. No próximo mês, novamente, a prestação já atualizada, mais de 5,5% e daí por diante só a prestação atualizada. Essa diferença do mês passado é dividida em duas parcelas. É isso que temos que informar. Pois não. Marcos, Senhor. uma sugestão da comissão, pediu à presidência faça a solicitação como vai ser reposto os valores não cobrados já para esse mês de março e, consequentemente, vocês deveriam estar Ok. Encaminhamento. Ou seja, pedir da Humanas como vai ser cobrado esse mês que já foi passado. Parcelado. Tudo bem. Tranquilo. Da Humanas. Eu queria agora passar a palavra. Pois não, professor. A Humanas, o reajuste ficou em 9,04%. Justamente, o que o professor está solicitando é que a Humana, nós nos reportemos a Humanas para ver como vai ser feito esse mês que já foi vencido. Isso. Ok? Agora, queria convidar aqui o representante do sindicato dos servidores para que eles nos colocassem um pouco como é que está a questão do movimento dos servidores no quesito a paralisação nacional e o movimento de greve, bem como as suas reivindicações. Gostaria de chamar o servidor ou a servidora? Juliana. Tá bom, Juliana? Vontade. Seja muito bem-vindo. Já estamos no segundo ponto de pauta, é isso, né? Não, é só um informe. Ainda é um informe, dentro dos informes não foi pedido à mesa uma colocação. Você entraria no segundo ponto já. Entraria, mas eu gostaria até por uma questão de educação e de gentileza dar a palavra ao nosso sindicato. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a DUF pelo espaço, né, de informação acerca da greve dos técnicos administrativos que na UF teve início a partir da quinta-feira passada e nacionalmente vem acontecendo na maioria das universidades a partir do dia 17 de março. É um movimento que vem crescendo. Nós temos cerca de 30 universidades federais que já deflagraram greve e em cerca de 40 existe alguma organização acerca do movimento paredista, com assembleias marcadas essa semana e na próxima também para deliberar sobre o assunto. Em relação à greve, nós temos uma boa adesão da maioria dos servidores da universidade. Infelizmente, nós enfrentamos muitas problematizações por conta da terceirização, que está cada vez mais forte dentro da universidade. Nós encontramos imensa dificuldade de parar as atividades, porque além da coação habitual que já existe, nós também temos os terceirizados assumindo os trabalhos que deveriam ser feitos por técnicos administrativos. Nacionalmente falando, nós já temos sinalização do Sinasef, que esse final de semana terá o seu congresso, em que vão também fazer a discussão sobre a greve e, possivelmente, né, já com calendário
para a entrada de greve em abril. E só a nível de informação, o Instituto Federal do Ceará já entrou em greve professores e técnicos administrativos. Então, a FASUBRA já tem uma experiência em iniciar a greve, e com isso também está puxando as demais categorias, já que nós temos o pior piso do executivo, ou seja, o nosso salário base é cerca de um salário mínimo e meio. Então, é uma categoria muito precarizada que enfrenta dificuldades de aprimoramento da carreira, de capacitação, entre outras coisas. A nossa greve tem uma pauta extensa em que o governo descumpriu o acordo de 2012 e por isso nós estamos à frente da mobilização da greve. Esperamos que os docentes também venham conosco discutir as suas pautas, as suas demandas, e por isso nós fazemos um chamamento a todos a também se incluírem nas atividades do Sintufip. Nesse momento eu estou aqui enquanto comando local de greve, que também tirou a participação nessa assembleia para que a gente pudesse estar fazendo essa saudação a vocês, informando acerca da nossa greve e pedindo o apoio de vocês para se incorporarem à nossa luta. Muito obrigada. Bem, dando sequência à nossa assembleia, vamos passar para o segundo ponto de pauta. Retomada da greve dos docentes, a greve unificada e estratégias de luta e negociação. Então, eu acho que agora é a hora de todos nós, enquanto professores, docentes e aposentados, retomarmos essa discussão. Ou seja, seria muito interessante que todos venham aqui, coloquem seu ponto de vista, coloquem suas indagações, e quem quiser fazer algum resumo ou plenário do que foi discutido, e aqui eu gostaria de reiterar do que foi discutido no Congresso do ANDES sobre pauta greve, certo? Então, a pauta, vamos tentar nos ater ao que realmente diz a greve, ou seja, quais são os pontos de reivindicação, que estratégias devemos tomar enquanto sindicato e ampliar essa discussão ao máximo possível a todos os professores. Queria abrir agora para inscrição, lembrando que agora nós vamos ter um tempo de 3 minutos para cada fala. Quem começa? Professores? Professora? Pois não. Então, aí não precisa piscar o olho não. Você fica à vontade, tá bom? Obrigado. Com quem for. Tá bom? Então, a diretoria se reuniu sim, discutiu sim todas as temáticas e possibilidades de combate e pautas a serem reivindicadas nesse novo momento, certo? Na verdade, o que essa Assembleia ela foi chamada por um calendário nacional colocado pelo ANDES para que a base discuta e que no sábado e no domingo representantes da DUF participem de uma reunião no ANDES em Brasília e leve ao conhecimento do ANDES o que foi discutido aqui pelos professores. Pois não, professor. Não, é o presidente e o diretor sindical. Então, da diretoria da... Não, nós vamos levar o que possa ser deliberado aqui. Nós não vamos levar um posicionamento da diretoria da DUF.
nós vamos levar um posicionamento do que foi discutido em assembleia, ou que será discutido em assembleia aqui. A questão da fala. Então, é o que é decidido na assembleia, os diretores irão levar a... Isso, justamente. Pois não. Põe o presidente e o diretor sindical. Alguém se manifesta? Se não se manifestarem, a gente vai para o terceiro ponto. Eu acho que seria muito pertinente que todos colocassem alguma posição. Geral, por favor. Aquele microfone está ali em cima. Boa tarde. Acima. Boa tarde a todos e todas. Eu participei do 33º Congresso Nacional de São Luís, embora por conta própria. Eu sou de Floriano, acho que a maioria aqui deve saber. Nós fizemos uma assembleia lá, seguindo um histórico dessa sessão sindical, dos últimos anos, de mandar para os eventos do nosso sindicato representações das regionais. Então, nós de Floriano fizemos uma assembleia, tiramos um representante para esse congresso, assim fez Picos e Parnaíba. A assembleia aqui, por orientação da Assembleia de Teresina, por orientação da diretoria da UFP, decidiu que não reconheceria essas representações das regionais e que só reconheceria a representação eleita na Assembleia de Teresina. Infelizmente foi isso. Mas nós insistimos e fomos por conta própria. Eu, o representante de Picos, o representante de Parnaíba. O representante de Parnaíba foi pela regional de Parnaíba. Eu fui por conta própria porque nós não tínhamos feito a Assembleia, não tínhamos discutido as condições que a nossa Assembleia deliberou na condição do reconhecimento pela Assembleia Geral. Bom, e a discussão do Congresso? Eu acho que todos aqui também têm conhecimento do cenário nacional. Um dos pontos principais do Congresso é a campanha salarial de 2014, que é o processo que está em andamento com o governo. Existe uma mobilização, uma articulação do conjunto dos servidores públicos federais, existe uma pauta unificada desses servidores. Essa pauta já foi entregue ao governo, mas o governo está dizendo, da mesma forma que ele se comporta nos anos anteriores, se comportava, ele está dizendo que não tem recursos. A nossa categoria também tem uma pauta específica. Essa pauta também já foi entregue ao Ministério da Educação, antes a Diretoria Nacional já teve uma primeira reunião com o Ministério, e o Ministério disse na última reunião que tem um acordo com a categoria firmado em 2012 que o governo não tem disposição de revisar esse acordo. Então, de forma que nós estamos num processo que não é tranquilo, do ponto de vista da negociação, pela postura irredutível e intransigente do governo. O governo se recusa a disponibilizar recursos para o funcionalismo, não só para o salário do funcionalismo, mas para a saúde, para a educação, para os serviços públicos de modo geral. E nós temos que avaliar. Essa Assembleia tem a tarefa de avaliar essa situação e também tirar indicativos para o encontro, para a reunião do setor das federais que vai acontecer no próximo final de semana. Eu acho que nós temos que abrir um debate aqui. Eu acho que a diretoria, que tem a tarefa, inclusive, de estar fazendo essa reflexão, deve estar discutindo no interior da universidade, enquanto diretoria, ouvindo os colegas, e colocar aqui para ver que indicativo, que linha de ação, que estratégias e táticas no processo de negociação e de mobilização